Antes de mais nada, boa noite, né? Só queria dar um informe que uma das apresentações não vai poder acontecer por problemas de saúde, e aí nós vamos ficar na continuidade, né, desse seminário, nesse dia, com apenas duas apresentações. E hoje nós vamos acompanhar a apresentação do Victor Almeida com o tema Metamorfose do processo de trabalho na produção capitalista. E, na sequência, a apresentação do Vitor Castro, denominada Gestores do Capital e Dinâmica Capitalista. E aí, a gente pode seguir como foi na nossa segunda-feira, né? A gente, vocês apresentam o seminário e depois a gente abre para conversar. Perfeito. Podemos. Boa noite a todos. A mesa que se inicia agora toma como fundamentos teóricos os aportes desenvolvidos ao longo de pesquisas do professor Dr. Yosemir Passucunha, junto aos seus orientadores, em diversos momentos, dentro da graduação, da pós, e vamos falar aqui das metamorfoses do processo de trabalho na produção capitalista. A respeito disso, cumpre retomar algumas categorias pertinentes a essas algumas formas históricas, como elas se estabelecem, em que pesa a questão da retomada a categorias como manufatura, grande indústria, cooperação, de forma a extrapolar expedientes que intentam explicar essas formas de organização do trabalho, mas que se apegam a condicionamentos específicos ao longo da história, como Fordismo, Taylorismo, comumente assumidas dentro das ditas ciências administrativas. E nesse sentido, podemos falar especificamente do conteúdo dessas outras categorias que são agora frisadas. Por manufatura, entendemos a organização do trabalho assentada sobre uma base técnica artesanal, né? Ou seja, o desenvolvimento Eu estou um pouco nervoso, deixa eu me acalmar. Entendemos por manufatura a forma que assume essa configuração entre a base técnica e a organização do trabalho, em que pesa o desenvolvimento do homem e suas ferramentas, né, como o princípio operante dessa forma de operação dentro da produção. Sobre ela, cumpre dizer que operam os homens assentados sobre as suas atividades propriamente artesanais, ainda manuais, ainda empregadas sobre o seu julgo, sua habilidade, seu conhecimento, operando em cima dos meios de produção, pelos meios de produção e as matérias, os objetos que vão sendo transformados por esse trabalho, e de tal forma que a sua parcialidade ressurge, né, a forma como esses homens são dispostos prevê a sua potência, né, na manufatura, prevê a sua forma de aferir um grau avançado de produtividade. Essa é uma categoria clássica, né, dentro da perspectiva materialista, o veio central do que temos desenvolvido dentro do livro 1 do Capital, e vai explicar como se procede à formação do mais-valor relativo. Esse percurso que Marx faz na sua exposição, analisando a indústria têxtil inglesa no século XIX, que vai permitir essa exposição sobre o mais-valor relativo. Então, vamos apresentar então rapidamente a grande indústria, mais a título assim, introdutório mesmo, e depois vamos desenvolver mais o tema. A grande indústria, de maneira oposta a essa concepção da manufatura, ela passa
ela se baseia em um princípio operante distinto, que se configura pela automação, a substituição do homem em seu assento artesanal sobre o desenvolvimento do seu trabalho, da sua atividade, ainda que parcializada, né? Agora é deslocado para o princípio objetivo, né? Para a máquina enquanto executora enquanto mecanismo que compreende essas habilidades, esses conhecimentos, essas sabedorias, vamos colocar assim, de como exercer um determinado tipo de atividade, né? De como elaborar, de como executar certo tipo de trabalho e com isso ganhar o seu produto, gerar o seu produto. Agora, na grande indústria, o que há é esse deslocamento desse princípio ativo para um princípio objetivo, assentado na maquinaria, no sistema de maquinaria, sistema de máquinas. Essa transição, apesar da gente tratar agora de uma forma mais introdutória como questões simples, né, de conceitos ou acepções, é um processo que envolve muitas complexidades, sobretudo se tomarmos a própria realidade como algo complexo, que se assenta sobre essas atividades humanas, né? Então, assim, para se proceder à análise das metamorfoses do processo de trabalho dentro dessa concepção da produção capitalista, é central que se passe por essa transição, que se compreenda como se opera essa transição, que não está plenamente acabada, podemos dizer assim, embora tenha avançado consideravelmente ao longo, principalmente do último século, do século XX. Passando então à consideração mais apropriada desses termos, como já anunciado, e aí tomando Marx, resgatando a originalidade dessa teoria, desse fundamento teórico, vamos perceber que esse processo de formação da própria sociedade capitalista, no seu desenvolvimento mais assertivo, ou mais concreto, ele compreende essa evolução em que passa-se de um isolamento das formas de produção, antes galgadas no artesanato propriamente, para concepções que preveem o ingresso de um maior número de trabalhadores assalariados, que passam a se defrontar, assalariados livres, que passam a se defrontar com novas condições. Isso não é um processo puramente espontâneo, sofre intervenções, né, marcadas na história, e em que essas bases produtivas antes esparsas, elas se deslocam para uma concentração inicial com que surge o trabalho manufatureiro. Então, chegando à manufatura, o que se percebe é um avanço das condições de produtividade assentado nessas novas configurações da organização do trabalho, em que pesa a distribuição dos homens, o seu aproveitamento mais eficiente, dentro de uma lógica de distribuição das tarefas, de parcialização das tarefas, com que vai se perdendo um pouco do caráter artesanal, antes galgado no domínio próprio de uma atividade do início ao fim, para uma atividade parcializada. Esta forma de organização ela passa por uma experimentação histórica. Ela não é uma chave que se vira automaticamente, né, no próprio evolver histórico da humanidade. Ela vai sendo experimentada e à medida em que essas formas mais evoluídas, né, mais, como eu posso dizer, de uma maneira mais própria, mais eficientes de se trabalhar, como elas alcançam, elas vão se desenvolvendo conforme alcançam esse grau avançado de produtividade. E elas vão sendo assentadas pela existência, né, própria dos capitalistas individuais no seu confronto, na sua concorrência. À medida que esse processo acontece, os trabalhadores, eles, no exercício da sua atividade, eles vão desenvolvendo, aprimorando e na sua parcialidade
as suas ferramentas. Com esse desenvolvimento, vai se logrando cada vez mais avanços em relação a essa produtividade, e essa produtividade ela vai tomando as condições, né, dispostas ali ao seu tempo, não de maneira perfeita, ou, né, não que isso é um comportamento tendencial, sempre esbarra-se em algumas barreiras em certos momentos, mas na tendência esse é o proceder que se faz ao longo do período manufatureiro. Esse desenvolvimento leva ao limite, né, dessa organização, à medida em que essas ferramentas elas vão assumindo as primeiras formas dos autônomos, das primeiras máquinas, com que se chega a uma etapa posterior desse nexo, até agora explorado como um nexo histórico preciso, colocado no tempo, em que vão surgindo as primeiras maquinarias, os primeiros autômatos, as primeiras máquinas, as primeiras ferramentas mais desenvolvidas, mais corporificadas, pelas quais se consegue reproduzir um certo número maior de trabalho. Mas ainda nesse momento não se consegue superar a necessidade do homem na operação do trabalho propriamente dito, ou se consegue ainda muito preciso que se tenha homens trabalhando em partes do processo de trabalho para que para que se conclua aquela produção, para que se chegue ao produto. Esse é a etapa que podemos definir como manufatura moderna. Percebam que há um processo contínuo em que essas experimentações vão sendo realizadas e implementadas. Pelo veio mesmo da experiência, daquilo que a gente pode chamar de uma certa racionalização, né, do que há posto, do que há colocado, do que as condições materiais específicas de certos períodos permitem ao homem implementar, tanto em aperfeiçoamentos ou na organização própria do trabalho. Pois então, nesse processo, essas ferramentas agora já mais desenvolvidas, elas vão tomando condições, vão sendo habilitadas condições de operarem de maneira isolada dessa incisão direta do homem sobre a sua operação. Isso fica muito marcado quando você quando essas condições se habilitam de tal maneira que esses novos mecanismos eles são colocados, por exemplo, orquestrados, organizados dentro de sistemas mais elaborados de máquina, em que pesa o desenvolvimento, por exemplo, da maquinaria de força motriz, da maquinaria de transmissão e até mesmo da própria maquinaria de trabalho, diga-se assim. Esse processo implementa então um novo princípio objetivo, a produção, em que há o deslocamento do homem enquanto elemento central dessa produção. A produção passa então a ser vigiada, o homem ganha um caráter supérfluo nesse momento, né, por assim dizer, e isso implica transformações, né, sociais, implica transformações econômicas, como denotam-se as narrativas, né, contidas especialmente no capítulo da grande indústria do livro Mundo de O Capital. Essa é a base não muito pormenorizada com que habilitamos a discussão aqui, né? Percebam, estamos falando de um exemplo do século XIX. Observações de Marx muito bem detalhadas, né? Tomando números expressivos sobre a produção têxtil na Inglaterra à época, e observando essa tendência como uma tendência central do capital. Passando então de maneira mais específica e me atentando também ao tempo, à questão como eu posso dizer, dessa maior associatividade das formas produtivas
principalmente durante o século XX, há formas de compreensão desses expedientes de organização do trabalho, por exemplo, galgadas no Fordismo, no Taylorismo, a gente percebe que há uma prevalência, de certa forma, operada por regulacionistas, né, pela escola regulacionista na França, por alguns marxistas e, de uma maneira geral, pelas ciências, né, sociais, como a gente vê nas próprias disciplinas que temos aqui no curso, a tornar esse caráter essencial, essa centralidade, que é a questão do trabalho em sua organização e seu assentamento sobre determinada base técnica, como questão secundária ou como questão esquecida, muitas vezes não apreciada, em prol da tomada desses expedientes como formas prontas, colocadas, que vão permitir a explicitação das questões incidentes sobre essas formas de organização do trabalho e sua reprodutividade. O que eu quero dizer é, há uma priorização dessa perspectiva como um caráter capaz de explicar todas as transformações que veremos pela frente. Só que elas deixam de lado o seu veio central, né, que podemos ver mais bem desenvolvido dentro da teoria, dentro de uma vertente materialista. É esse expediente que se tenta demonstrar agora. A esses esforços se somam as pesquisas da professora Marina Cabot, que fica também aqui em agradecimento pela presença no dezembro último, em um seminário, em um curso do qual origina-se esse seminário, que analisa esse processo na indústria têxtil, na indústria de calçados argentina, e exemplifica como essas mudanças vão acontecendo no momento posterior a esse analisado por Marx, numa outra regionalidade, no caso da particularidade argentina. Por isso pode-se denotar como o avanço dessas condições materiais específicas, em que pesam os meios de trabalho, os objetos de trabalho, a própria forma de organização do trabalho em sua concepção sempre em marcha, sempre em avanço, sempre em mudança, para um novo momento da indústria de calçados argentina. Nessas leituras fica expresso como se procede a essa evolução pelo aprimoramento de alguns pontos, né, do processo de trabalho já destrinchado, espalhado, parcelado, bem determinado, para um novo momento em que a maquinaria assume essa condição de insertar novas formas, né, novas condições para a organização do trabalho. Nesse diapasão, é importante ressaltar, por exemplo, alguns avanços implementados, por exemplo, no barateamento de maquinaria, quando você tem e adiantando um pouco a leitura dela, mas, por exemplo, quando você tem maquinaria disponível para ser adquirida a leasing por pequenos produtores na região, vindo de indústrias norte-americanas, isso repercutindo sobre determinadas etapas do processo de trabalho, desencadeando uma série de novos tempos, novos ritmos, novos fluxos, né, daqueles materiais, né, e como isso disparado, ele engendra uma série de modificações sobre outras etapas do processo de trabalho que vão sendo desenvolvidas a partir daí. E aí colhem-se essas novas condições, né, essas novas condições materiais, estão habilitadas e passam a ser cada vez mais desenvolvidas até se assumir esse novo princípio. A isso, algumas pesquisas que desenvolvemos aqui no Trama, né, sobretudo a dissertação que o Leandro vem construindo com muita propriedade nesse programa, em que analisa esse mesmo processo para a indústria têxtil no Brasil e descobre que há aqui essa inflexão é
ela é muito antecipada. Dei um convite também a conhecer o trabalho do Leandro nos próximos meses, da sua publicação. Soma-se também expedientes como a análise da indústria automotiva no Brasil, desenvolvida pela Lara, que também traz características muito, muito interessantes. A minha pesquisa também, que se dedica à análise até então, do avanço, do evolver da indústria de alimentos, do processamento de alimentos no Brasil, ainda não concluída, estagnada de certa forma, mas procuram também estabelecer esses momentos em que há inflexão entre esses princípios operantes, né, esses princípios maiores dessas distintas formas de produção. A esse expediente também se soma, e agora destacando, não mais a consideração de um setor específico produtivo num determinado período em busca da sua inflexão, mas a coordenação entre alguns setores econômicos que se colocam em diferentes momentos, aliás, no mesmo período, sobre diferentes formas sobre diferentes princípios operantes, como é o caso do trabalho desenvolvido pelo professor Yosemir, recém-publicado pela Velinócio, em que se discute a coexistência dessas formas e o seu interrelacionamento no mesmo período sobre princípios operantes distintos. Nesse sentido, destaca-se me fugiu a palavra. Vou precisar colar. Destacam-se as reciprocidades que esses setores associados eles apresentam. E essa pesquisa ela é importante no sentido de que essas alterações elas estão em marcha, não mais agora de uma transição propriamente da manufatura para a grande indústria, ainda que existam setores que ainda não tenham transcendido, né, não tenham se inflexionado, principalmente em economias mais periféricas, digamos assim, para não cometer nenhuma impropriedade, mas para um avanço ao que seria o surgimento de novas condições que levariam então da grande indústria para a grande indústria moderna nessas economias centrais principais. Esses expedientes eles se associam muito ao que se chama, né, ou ao que poderia se associar ao que temos hoje posto como indústria 4.0 ou quarta revolução industrial, que é esse novo momento onde esses mecanismos eles começam a assumir formas renovadas de operação e com isso avançam nessa marcha tendencial de tornar o trabalho supérfluo, tornar o trabalho menos próximo da sua atividade enquanto executora, né? Se é que a gente pode dizer ainda. Enfim, sobre essa perspectiva, demonstrar como essas formas coexistem, como elas se colocam em um mesmo período, e como essas bases, em alguns momentos, mais, não sei se posso dizer regredidas, mas mais estagnadas sobre essas formas de organização do trabalho próprias da sua base técnica, elas primeiro não significam uma defasagem econômica, ou uma defasagem em termos de desenvolvimento, né? Você tem um alto grau de produção, você consegue estabelecer altas gradações de produtividade operando sobre essas bases não tão desenvolvidas. E ao mesmo tempo isso vai sendo levado a um limite, né? Ao passo que essas experimentações vão se colocando, isso vai chegando a um limite. É nesse sentido que se estabelece a importância de olhar para o movimento contínuo, né? Com que a realidade ela vai se colocando. Parte-se sempre de condições específicas e sobre essas condições materiais específicas
tem-se decisões, tem-se tentativas, tem-se o exercício da função humana, vamos dizer assim, em estabelecer essas novas condições, né? Em colocar novas condições. Isso é um processo contínuo. E eu, retomando a centralidade da questão em exposição, os expedientes que tomam o Taylorismo e Fordismo como formas derradeiras, né, eles se esbarram nessas limitações, porque estão passando por essas transformações e as suas capacidades explicativas elas se veem limitadas conforme esses avanços eles vão se configurando. Isso é muito importante que se diga, porque se temos em vista a observação da realidade, a problematização do que se tem, das condições que temos hoje, sobretudo em respeito à acumulação capitalista, é fundamental que se estabeleça o nexo central daquilo, por exemplo, das crises que enfrentamos ou que enfrentaremos, né? Não como um exercício de futurologia, mas como uma guia mesmo para se criticar a ação humana, que é tomada em cima dessas condições. E suas implicações, impactâncias sobre a organização mesmo da nossa sociedade, sobretudo no que diz respeito à superação das suas mazelas, né? Enfim, é nesse sentido que se conduz essa problemática, muito, e aí trazendo um pouco para o contexto histórico, tentando atrelar um pouco com as coisas que estudamos nas teorias da organização, podemos perceber como passamos por certos conflitos paradigmáticos, né, dentro da nossa ciência. E se formos tomar assim de uma maneira geral, essas crises paradigmáticas elas estão sempre associadas a momentos específicos dessas formas de sociabilidade. Geralmente, quando se asseveram as crises, né, capitalistas. E aí nessa toada podemos perceber como os desenvolvimentos teóricos se aglomeram em torno, pelo menos, das nossas ementas, por exemplo, a partir da década de 30, né? Ou retomadas a partir da década de 60, 70, enfim, é só um panorama mesmo isso que eu estou dizendo. Mas isso implica em reconhecer que ali, naquele momento, existiram condições crises, né, reflexos de condições que foram impostas e que se desdobraram dessa forma. Sobretudo na década de 70, no final da década de 60 e início da década de 70, depois na década de 80, conforme apresentado no trabalho do professor Yosemite, nessa citação que eu fiz antes, em que há uma convergência entre manufatura e grande indústria, e em alguns setores eles avançam muito rapidamente sobre esse seu princípio objetivo, causando impactos sobre as formas de organização do trabalho. Esses desenvolvimentos eles têm impactância social muito relevante e não vamos conduzir algumas questões, né? algumas novas formas de organização do trabalho, em que essas outras categorias já postas não recebem a capacidade de prestação plena, total. Elas não conseguem resolver o problema. Eu tenho muita coisa para dizer, mas eu confesso que eu estou um pouco nervoso. Então acho que eu não sei se ficou muito claro, mas a linha central dessa análise é basicamente essa. Então eu acho que vou encerrar. Peço desculpa a todos pela pouca propriedade de exposição.